Bom, antes de mais nada, bom dia. Eu me chamo Márcio, estou fazendo meu primeiro vídeo. Não sei nem se vai dar certo, mas se der certo vai assim mesmo, não vou editar nada. Tenho 40 anos, sou filho de um instalador hidráulico. Enfim, não estou aqui para falar de mim, só quis me apresentar. Então assim, hoje de manhã assisti 3 vídeos importantes que me esclareceram os motivos pelos quais uma grande personalidade brasileira da atualidade, e eu estou para dizer dos últimos 20 anos ou mais, de um cidadão honesto, de um servidor público, que se chama Joaquim Barbosa. Que não vou fazer propaganda sobre ele, nem vou falar nada da sua vida, porque ele não precisa disso vindo de mim. A questão toda aqui é que, nesses vídeos de hoje de manhã, ele justificou, vou falar diretamente, o senhor Joaquim Barbosa, através desses vídeos que estão no YouTube, um deles foi para o Roberto Dávila e o outro para o Canal Brasil. O senhor veio explicar que para ser um candidato a presidente da República, ou o candidato tem dinheiro, ou ele tem pessoas que tenham dinheiro para bancá-lo. E o senhor diz que não possui nenhuma das duas coisas. Então é lógico que ser candidato de fato é uma coisa difícil nessas circunstâncias. Outro motivo, que foi mais sutil, mas que estavam lá nos vídeos, é que o senhor já tem 41 anos de trabalho. E que nesse sentido, e aos 59 anos de idade, ao se aposentar da função, pretende se desligar da vida pública. Ok? O seu desejo deve ser respeitado, antes de mais nada, tendo por base o direito, que aí eu não tenho como argumentar, porque o senhor é mestre na área. Eu só quero chamar a atenção, antes do senhor em particular, para uma questão que eu vou levantar aqui, sobre outras personalidades públicas, e que fizeram as suas carreiras nessa época, numa época específica, a da ditadura no Brasil. Então assim, nós temos, vou pegar os artistas, não vou falar dos políticos, porque eu não sou, apesar de ser filiado, eu não sou mais partidário a nada. Então vou falar daqueles que projetaram a sua vida profissional e alcançaram um status elevado, inclusive de reconhecimento internacional, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, que tiveram músicas que se tornaram ícones, hinos de resistência da época da ditadura, mas que são pessoas que hoje a gente não tem conhecimento de participação política ativa. Então, para mim, que estou aqui, do lado de cá das câmeras, que não sou artista esse que não manifesta a sua opinião sobre o Brasil de hoje, dá a entender de que a pessoa lá no passado, ela fez porque ela foi obrigada, não porque ela queria um Brasil melhor. Porque ou ela fazia aquilo, ou ela morria lá nos porões do DOPS, que eu jamais vou saber como é que é, porque eu nunca tive num porão do DOPS. Então eu não estou aqui para defender a ditadura, eu não estou aqui para falar da ditadura em si. Eu estou aqui para falar o Brasil era tão ruim naquela época que as pessoas se mobilizaram, que as pessoas se tornaram revolucionários, se tornaram subversivos, que as pessoas lutaram de tal forma, como a nossa própria presidente, que tem lá no seu histórico sequestro, bomba em banco e tal, que também não é o contexto do que eu quero falar, mas que depois de vencerem a ditadura, estão fazendo isso com o Brasil. Olha o Brasil para hoje.
Hoje ninguém mais desaparece por causa do DOPS. Ninguém mais desaparece por causa do exército. Mas as pessoas morrem sem o atendimento nos hospitais. De criança a idoso. De bebê a idoso. Então eu não vou falar da ditadura. Eu vou falar da guerra que era no tempo da ditadura e da guerra que o Brasil é hoje. O que o Brasil tinha de tão pior que valia a pena lutar, que o Brasil de hoje não vale mais? Dinheiro no bolso? Porque é isso que dá a entender, vindo dessas pessoas que eu citei, os artistas. Hoje não há manifestação pública nenhuma deles. E aí parece, para nós que estamos aqui, que o Brasil de hoje não é ruim como já foi no passado. Que o Brasil de hoje não carece da participação deles para ser melhorado. Que parece que eles já fizeram tudo o que tinham para fazer e que hoje está bom do jeito que está. Só que naquele tempo as pessoas estavam começando as suas carreiras. E hoje elas estão sentadas em cima da bufunfa, do dinheiro. É isso que dá a entender. Então, tratando disso, por que essas pessoas não vêm para a rua para tentar fomentar a opinião do povo e fazer o povo ser consciente? Então, dentro desse conceito de omissão dessas pessoas, porque essa é a minha opinião, eu não estou dizendo que elas são omissas, essa é a minha opinião e é o meu livro de Direito de Expressão. Externar que, na minha ótica, essas pessoas que lutaram no tempo da ditadura e que hoje estão apagadas, estão atrás do seu nome já promovido pelo próprio povo que hoje sofre e que morre em filas de hospitais, não aparecem, não emitem opiniões. A minha esposa se formou na PUC do Rio Grande do Sul e saiu professor de geografia. Depois de 5 anos de estudo e com mais de 100 mil reais investido entre mensalidade, entre transporte, alimentação, material universitário, enfim, cursos, e ela não dá mais aula, porque ser professor hoje no Brasil é praticamente como ser condenado a não ter opção de fazer outra coisa. Porque para ser professor ele tem que ter dom, é karma, não é uma profissão. Não, as pessoas que são professores hoje no Brasil não são felizes em dar aula. E ela tem todo o meu apoio em não ser mais professora. E por mim, na minha opinião, eu não sei como ainda tem louco que vai para a escola pública para dar aula. Mal remunerado, com o traficante na porta, quando o aluno não é o traficante. Então, falando de educação, caos. Falando de segurança pública, que segurança pública? Quem é que se sente seguro em algum lugar? Se essa pessoa não vive enjaulada dentro de uma casa burguesa, que tenha câmera para todo lado, cerca elétrica e segurança privada. Quem se sente seguro? E quando sai de casa ainda tem que ter um carro blindado. Quem se sente seguro no Brasil de hoje? Veja bem, que se sentir seguro ainda não é estar seguro. Então, desses que se sentem seguro, quem de fato está seguro? Então, a segurança pública é isso. Na política, o senhor condenou José Dirceu, José Genuíno, então não preciso dizer mais nada. Hoje, neste ano, hoje eu digo época, neste ano, em outubro, votar em quem? Ah, vota nesse e vota naquele. Ok. O que é que vai mudar dentro desse contexto? Saúde, que não é mais o DOPS que mata, é a falta de atendimento. Escola, que as escolas públicas de hoje são as construídas do tempo da ditadura. Segurança pública, que antes era total repressão e que hoje é total descaso.
Porque se registrar uma ocorrência na polícia, quantos registros precisam ocorrer para que um único inquérito tenha solução? Não vamos nem entrar nessa questão. Então o Brasil de hoje parece que ele é muito melhor do que era no tempo da ditadura. Claro, livre expressão, o jornalismo livre, que faz parte do direito de livre expressão, o direito livre de ir e vir, direito de escolher um candidato. Como assim direito se eu sou obrigado a ir votar? Direito seria eu querer sair de casa para votar e não ser obrigado. Então eu, para não me sentir obrigado a votar nesse lixo que está aí, nos últimos 14 anos eu tenho saído de casa para outra cidade para justificar o meu voto. Porque eu não vejo como votar em alguém hoje no Brasil com perspectiva de mudança. Porque quem é que é ético e moral dos candidatos que estão aí? Quem de fato entende o serviço público como um serviço para a sociedade? Um serviço para o cidadão que votou nele. Todos veem o serviço público como um cabide de emprego e uma fonte de renda e de influências que promoverá uma empresa laranja sua para ganhar algo de alguém no futuro. Então, senhor Joaquim Barbosa, espelho do futuro que eu quero para mim, eu convoco aqui os brasileiros que compartilharem dessa ideia, que lhe apoiem, de que não nessa, mas em outra, não se aposente aos 59 anos. Não nos deixe abandonados nas mãos dessa corja que está aí. Porque o Senhor, no Senhor, eu teria a honra de votar. Eu sairia de casa num outubro de eleições, me sentindo um cidadão brasileiro com um propósito definido, de melhorar o lugar que eu moro, de melhorar o lugar que eu nasci, com uma perspectiva, já que estaria saindo de casa para votar em alguém que eu acredito e que vem se mostrando ao longo da sua vida um ser humano ético e um ser humano moral. Então eu lhe peço encarecidamente, e eu espero que outros façam vídeos, porque se não quiserem compartilhar o meu, faça o seu próprio vídeo e coloque no YouTube, e que isso lhe motive a, para um futuro próximo, ser um candidato à presidência da República, ser um candidato, e eu digo a presidência porque daí eu poderia votar no senhor, porque se o senhor for candidato ao Senado ou à Câmara Federal, eu não, tem que ser pelo meu estado ainda para eu votar no senhor, porque não existe outra forma. Então eu gostaria de votar no senhor, e para eu votar no senhor teria que ser a presidência da República, porque o senhor, eu tenho certeza, eu confio na sua personalidade pública, na sua pessoa pública, no trabalho que o senhor realizou e vem realizando, que o senhor ia se empenhar para este latão de lixo que hoje eu moro, que eu nasci, que se chama Brasil, para que a gente possa ter um pouco mais de dignidade. Já que eu vejo no senhor uma pessoa digna. Então tá aí. Essa é a minha manifestação. Aqueles que gostarem, curtam o vídeo, compartilhem, façam o que quiser. Não haverá, eu não vou proibir nenhum tipo de trabalho, de atitude com esses vídeos, porque eu queria mesmo que a opinião fosse levada e que isso fomentasse o senhor Joaquim Barbosa a não desistir de nós, não desistir desse trabalho público, porque com 59 anos, com 60 ou com 70, esse Brasil ainda continuará sendo o seu país. Um abraço para o senhor, saúde e muito obrigado pelo que o senhor tem feito por nós durante toda a sua carreira. Até logo.